Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra. A Sra. Ministra lamentou-se com razão de que em 10 minutos não conseguia expor com exatidão tudo aquilo que pretendia. Por maioria de razão, o PCP com 6 minutos não poderá deixar de dizer coisa contrária. Mas, Sra. Ministra, é verdade que uma questão que já aqui foi referida, a Sra. Ministra anunciou um novo Código de Processo Civil e, na verdade, não estamos perante um novo Código Civil. Estamos perante uma renumeração e reorganização de muitos dos artigos do atual Código de Processo Civil, com alterações de sistemática, com integração no Código de Processo Civil de soluções que já existiam hoje noutro âmbito, nomeadamente no regime processual civil experimental, com alterações que, sendo umas de maior dimensão e outras de menor dimensão, julgamos nós, não podem ainda assim permitir a afirmação de que estamos perante um Código de Processo Civil. E a verdade, Sr. Ministro, é que há alguns aspectos em relação aos quais o PCP está de acordo com algumas alterações que o Governo apresenta. Não terei tempo, perante a exiguidade do tempo, vou-me concentrar mais nas preocupações que temos com as discordâncias que manifestamos. Não sei referir, por exemplo, que em relação à ação executiva, registramos com muito agrado uma alteração que não é assim tão pouca monta naquilo que tem que ver com o regresso ao controle pelo juiz de muitos dos atos do processo de ação executiva, que aliás, não só por ter sido uma questão que na altura o PCP afirmou e reafirmou nas alterações que foram introduzidas e que agora, afinal de contas, acaba por ser acolhida, é uma alteração que não é assim tão pouca monta e queríamos registá-la. Mas, Sra. Ministra, porque não tem tempo para mais, acho que nos devemos concentrar nas preocupações que suscita esta proposta de lei do Governo. Queria questioná-la, Sra. Ministra, sobre aquilo que foi a avaliação ou não feita pelo Governo relativamente às implicações que esta solução logística de apresentar um outro Código de Processo Civil tem, nomeadamente às implicações que ela terá na necessidade de encontrar as correspondências com os atuais artigos do Código de Processo Civil, nomeadamente nas referências doutrinárias e jurisprudenciais que existem e com o que isso vai implicar de trabalho redobrado para os tribunais, para a doutrina, para a jurisprudência em relação a esta solução. Porque se a intenção era, de facto, de rever alguns aspectos pontuais como maior ou com alterações de maior ou menor monta, se não teria sido preferível essa solução, gostávamos de saber porque é que o Governo acabou por perfilhar esta solução, apesar daquilo que já nos disse, julgo que era útil esclarecer melhor esta questão. Outra questão, Sra. Ministra, é a de saber se a Sra. Ministra já se deu conta de que a norma de entrada em vigor desta proposta de lei é 1 de julho de 2013. E queria colocar-lhe uma questão muito concreta, Sra. Ministra. Nós temos neste momento em discussão na Assembleia da República uma proposta de alteração à organização judiciária. E a questão que queria colocar, Sra. Ministra, é se não era mais útil adotar estas alterações ao processo civil depois das alterações à orgânica judiciária. Porque aquilo que nós vamos ter é uma alteração ao processo civil que vai lidar com uma orgânica judiciária que hoje está em vigor, mas que amanhã virá a ser alterada, com tudo o que pode daí resultar em termos de desarticulação. E por outro lado, Sra. Ministra, gostava de perguntar-lhe porque é que, em concreto, algumas das preocupações que resultam desta circunstância não foram cauteladas de outra maneira. Dou-lhe um exemplo muito concreto. Hoje temos processos em que é o juiz da comarca que tem competência para presidir a audiência preliminar e é o juiz de círculo que deve presidir ao julgamento. Amanhã, com a nova orgânica judiciária, estas questões acabam por ter outro enquadramento e, portanto, isto pode introduzir, de facto, problemas do ponto de vista da aplicação concreta das alterações ao Código de Processo Civil e gostávamos de saber de que forma é que o Governo entende que estas coisas que estes problemas podem ser devidamente acautelados.